Será que Lula profetizou? Se for do mesmo jeito do que ele fez com o Moro, ele crava na profecia. Eu vou ler um pequeno trecho do discurso arrasador contra o Bolsonaro e sua indústria de ódio e fake news. Abre aspas. Ninguém pode viver a vida inteira contando mentira, ninguém pode viver a vida inteira levantando falsa acusação contra as pessoas. Ninguém pode viver a vida inteira utilizando o nome de Deus em vão, quando nem parece que ele acredita em Deus. Ninguém pode continuar assistindo à indústria da fake news, mentindo 24 horas por dia contra tudo e contra todos. A quem será que ele se refere, hein, pessoal? Escreve aí nos comentários. Eu só sei de uma coisa, que essa pessoa a qual ele está se referindo, ela vai presa. Só que por crimes muito bem configurados. E para o gado que ameaça que o país vai parar se o excrementíssimo for preso, vai parar sim, para ficar 5 dias comemorando o carnaval fora de época da prisão do Arregão. O vídeo está muito bom, fica até o final, comenta, compartilha com todo mundo. Se é novo por aqui, inscreva-se, ativa a notificação e não esquece de deixar o like para fomentar o nosso canal dentro da plataforma do YouTube, ok? Muito obrigado, forte abraço. Ninguém pode viver a vida inteira contando mentira. Ninguém pode viver a vida inteira levantando falsa acusação contra as pessoas. Ninguém pode viver a vida inteira utilizando o nome de Deus em vão, quando nem parece que ele acredita em Deus. Ninguém pode continuar assistindo à indústria do fake news, mentindo 24 horas por dia. E contra tudo e contra todos. Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado. Aquele ato, o que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe, e que sabe que ele vai para a justiça, e que sabe que ele vai ser julgado, e se ele for julgado, ele pode ser preso, e ele está tentando escapar. Dá-me água. Gente, se vocês tiverem acesso, quando for publicado, eu acho que a gente vai ter acesso pelos informes que a gente vê todo dia, no depoimento das pessoas que estão depoimando, a verdade nua e crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país. Quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, que a gente não sabia se ele estava chorando, o que ele estava fazendo, ele estava preparando um golpe. Ele estava tentando imaginar como é que ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse. E eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. E ele imaginava que as pessoas que ele pagou, que ele organizou e que ele ajudou a financiar para ficar na porta dos quartéis, ele achava que essa gente ia dar o golpe e possivelmente ele fosse ungido pelo povo fascista desse país a voltar nos braços do povo para assumir a presidência da República. Era isso que estava desenhado. E era isso que não aconteceu. Porque ele ficou com medo da posse. A posse foi uma demonstração de que tinha muita gente do outro lado. Aquela posse foi uma demonstração de que as urnas eletrônicas não mentiram para ele. As urnas eletrônicas disseram que nós ganhamos as eleições e que ele tinha que aprender a respeitar o resultado das eleições. Eles eram tão cínicos que resolveram pedir anulação só das eleições presidenciais do segundo turno, mas não pediram do primeiro, porque no primeiro eles tinham eleito senadores e deputados, eles não podiam negar as pessoas eleitas deles. E se a gente não falar isso todo dia para o povo, eles falam o contrário. Se a gente todo dia não conversar, e nós temos que saber quantas vezes a gente está para a bronca para dizer deles o que eles dizem da gente. Sabe o que eu acho? É que muitas vezes um cachorro louco, sozinho, faz mais barulho
do que uma matilha de muitos e muitos cachorros. Porque muitas vezes a gente fica em silêncio. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode se mexer. Não, não vamos retrucar, não vamos falar, deixa para lá, deixa para lá. E não dá para deixar para lá, porque o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira guerra. Guerra e guerra de mentiras, de ódio, de ofensas. Então é uma luta política que a gente vai ter que fazer. Não é o Lula fazer ou fazer em torno de um partido, não. É uma luta em defesa das coisas que vocês acreditam, em defesa da cultura. A cultura tem uma força incomensurável ao fazer cabeça das pessoas. Por isso que eles querem acabar com a cultura. Eles não acabam com outro ministério, mas a cultura acaba, porque cultura tem muita artista metida besta que vai no teatro, que vai no filme, que vai no show e fala. Ontem o Caetano Veloso levantou a bandeira da Palestina. Ontem o Caetano Veloso levantou a bandeira palestina. Vocês estão lembrados, há 20 dias atrás, como eu apanhei, porque eu falei da Palestina. Vocês estão lembrados. Como eu sou um cara católico e creio em Deus, e eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, ao tempo a gente vai provar que eu estava certo. Eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas. Até quando que a gente vai ter medo? Até quando que a gente vai se curvar? Nesse país, alguns setores da sociedade não sabem pedir desculpas. Desculpas é um gesto muito nobre. Só tem coragem de pedir desculpa quem tem grandeza. Quem não tem grandeza, mentiu uma vez e continua mentindo o resto das vezes. Pois a imprensa brasileira vai continuar mentindo sobre a Lava Jato até o fim do milênio. Porque como eles compraram a ideia da Lava Jato do jeito que ela era, não é que não teve erro, pode ter tido erro, mas eles compraram, santificaram algumas pessoas e agora perceberam que as pessoas não eram o santo que eles imaginavam e eles não têm coragem de reconhecer. Não é nem falar mal, é só reconhecer. É só dizer que não era daquele jeito, era só dizer que as coisas eram viciadas. Para quê? Para a gente politizar a sociedade brasileira, para a gente informar corretamente a sociedade brasileira, para que as pessoas fiquem sabendo das coisas. Eu lembro de um dia um jornalista que sempre fez muita crítica a mim, mas é um jornalista importante no Brasil, o Noblar. O Noblar um dia escreveu um artigo dizendo o seguinte: quando é que a imprensa vai pedir desculpas ao Lula? Eu não quero que peçam desculpa a mim, porque a minha desculpa vocês já pediram por mim e me elegeram presidente da República pela vez. O que eu gostaria era que as pessoas fossem honestas com o povo e mostrasse para o povo o que realmente aconteceu nesse país, porque eles já esqueceram. Ou seja, agora me parece que há uma bola de neve que faz as pessoas esquecerem o que fizerem, e nós não podemos esquecer. Por isso esse ato é importante. Esse ato é importante porque é o primeiro em 10 anos. É importante porque nesse ano já colocamos 10 vezes mais do que foi colocado nos últimos 10 anos. Mas por que esse ato é importante? Esse ato é importante porque vocês vão sair daqui. E presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês vão sair daqui dizendo o seguinte: nós, mulheres e homens deste país, nós, brasileiros e brasileiras que gostam de cultura, nós, brasileiros e brasileiras que amamos a cultura, nós, brasileiros e brasileiras que imaginamos criar um mundo mais saudável para os nossos filhos, para os nossos netos, nós vamos sair desse ato da cultura na próxima quarta-feira que termina,
dizendo o seguinte: nunca mais, nunca mais, nunca mais esse país entrará na escuridão do fim da cultura, porque nós queremos as luzes acesas, nós queremos ao meio-dia, nós queremos que todo mundo saiba alto e bom som. Nós defendemos a cultura em toda a sua vertente, livre, do jeito que ela tem que ser livre, para que as pessoas possam ver, assistir, pensar, raciocinar e meditar sobre o que conseguiram ver. Esse país é o meu país, é o país da liberdade, é o país do direito de ir e vir, é o país de um povo sem medo, de um povo capaz de levantar a cabeça e dizer: ninguém vai mais acabar com o Ministério da Cultura, porque a cultura é uma espécie de líquido que nós bebemos, a cultura é o alimento que nós comemos, muito mais do que isso. A cultura é a inteligência que falta para a gente fazer o que precisa ser feito nesse país, para que esse país conquiste cidadania plena, para que as pessoas possam conquistar o direito de comer, de trabalhar, de estudar, de ter acesso ao lazer e, sobretudo, o direito da gente fazer o que a gente quiser, de mulher fazer o que quiser, de homem fazer o que quiser, desde que a gente respeite os direitos dos outros. A gente precisa ter liberdade de manifestação. Por isso, meus queridos e queridas companheiras, obrigado pela insistência de vocês. Se não fosse vocês acreditarem no que eu acredito, se não fosse vocês pegar uma mulher dessa e transformar numa extraordinária mulher, o meu companheiro Gilberto Gil, que me perdoe, você foi extraordinário, mas pode ficar sabendo que essa mulher vai ser imbatível na cultura deste país, porque é a vez da mulher, é a vez da mulher negra, é a vez do povo, sabe, que nunca teve vez e nem voz de dirigir a cultura desse país. Um abraço, boa conferência e que Deus nos abençoe. E até outro dia, se Deus quiser.